Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Se você me vê bem, me ouve bem, por favor, dê um sinal aí, mande uma mensagem, um comentário. Estou aqui tentando transmitir para você no Facebook e para você no Instagram. Então, não reparem aqui a brincadeira com as câmeras. Doutora Fernanda Altimari, tá tudo bem? Manda um joinha aí se você me escuta bem. Os meus amigos, Paulo Henrique, boa noite, tudo certo? Muito obrigado, legal. Doutora Renata Oliveira, ó, fizemos uma live super legal ontem, gostei, fora do tema jurídico, temos que fazer mais. Mas vamos lá, o objetivo hoje é ser um pouco mais rápido. O que me traz aqui é falar sobre esse tema que acabou de ser aprovado ontem, todos nós já esperávamos, que é a história da possibilidade da realização das convenções partidárias de maneira virtual. De certa forma, nós já esperávamos, diante dessa pandemia aí, do coronavírus, e o tema foi ontem objeto de uma resposta, uma consulta oficial perante o Tribunal Superior Eleitoral, que acabou por validar essa consulta e respondeu positivamente nos seguintes termos. Vamos lá então. E aí, antes de dizer sobre os termos específicos, várias dúvidas se nos apresentam, e mais do que isso, os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos clientes têm aí perguntado muito sobre uma porção de coisas que de fato a gente precisa dar conta disso. Não sem razão que o próprio Tribunal Superior Eleitoral resolveu criar um grupo de trabalho justamente para enfrentar essa série de dúvidas que naturalmente está aí surgindo. Vamos lá então, olha só. Então, a primeira coisa é que sim, as convenções partidárias poderão ser realizadas por meio virtual, assim disse o TSE, a partir dessa consulta que foi formulada pelo deputado federal Irã Manoel, do PP do estado de Roraima. Né? Então, o TSE disse que sim, que o meio virtual pode ser utilizado para a realização dessas convenções, sobretudo tendo em conta essa coisa da busca pela não ocorrência de aglomeramentos, que a todo custo se busca evitar, enquanto a gente não tem um pouco mais de clareza e certeza a respeito dessa onda toda que nós estamos aí vivenciando. Agora veja que curioso, a despeito do TSE ter ali afirmado que sim, que podem ser realizadas as convenções partidárias de maneira virtual, ele também, por outro lado, disse que os regramentos contidos na legislação que regulamenta tudo isso, entre elas a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97, a própria Resolução 23.609 do ano passado do TSE, além de outras normas, bem ainda os regimentos internos das legendas partidárias, que para os filiados, para os seus, entre aspas, associados, tem efeito de lei, tudo isso tem que ser observado. E aí a pergunta que se faz é o seguinte, tá, ok, legal, eu posso realizar as convenções de maneira virtual, mas como é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer para que essas outras regras também sejam ali observadas. E aí muitas dúvidas nos surgiram, e são justamente parte dessas dúvidas, são justamente essas dúvidas que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Algumas respostas talvez a gente tenha, mas talvez hoje o que a gente vai ter mais são perguntas que nós precisamos pautar, os especialistas, pautar a própria Justiça Eleitoral, e que nós precisamos de resposta. Dizer que, inclusive, na data de ontem, o TSE manteve, ao menos por hora, o calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito à realização das convenções partidárias, ou seja, apesar de haver ali uma consulta se as convenções poderiam ter a sua data alterada ou
enfim, uma alteração nessa definição, o TSE diz que não, que a data da realização das convenções estão mantidas, como ainda está mantido a história da manutenção dos prazos do calendário eleitoral. Ontem, aliás, eu quero só fazer um parênteses, eu vi um pedaço de uma live do ministro Henrique Neves, do TSE, sempre ministro, para quem mandamos aqui as nossas homenagens, juntamente com o doutor Hamilton Augusto, lá de São Paulo, Rio de Janeiro também, grande eleitoralista, e o ministro Henrique disse ali algo que eu fiquei, confesso a vocês, eu não havia me formulado ainda essa pergunta e fiquei bastante pensativo. Ele dizia o seguinte: ora, veja que as pessoas estão defendendo o não lockdown, o não isolamento total, o retorno gradual das atividades, com algum controle, com algum cuidado, para evitar ali, por assim dizer, essa aglomeração no comércio, no retorno das atividades, nas escolas, até mesmo no entretenimento. Agora veja que tudo isso é possível, a vida ir retornando dentro do possível ao seu normal, aí, com uma série de cuidados. Agora, por outro lado, não dá para realizar a eleição? Eu achei isso de uma comparação muito bacana, fantástica, e acho que, ao se realizar uma análise com honestidade intelectual, franqueza de caráter e lealdade de consciência, acho que a gente precisa enfrentar esse questionamento. Ora bolas, mas se o comércio pode funcionar com algumas restrições, se os shoppings podem funcionar com algumas restrições, se os bares podem funcionar com restrições, se os cinemas, as escolas podem funcionar com restrições, por que não realizar as eleições na data inicialmente prevista, também com alguns ajustes e com algumas restrições? Esse tema me é um tema bastante caro, vejam vocês, justamente porque a reflexão que eu tento sempre produzir é a seguinte: às vezes, por falta de uma sofisticação política, de uma adesão democrática, de uma adesão e maior militância e participação cidadã, a gente tende sempre a querer cortar justamente temas relacionados à democracia e aquilo que diz respeito ao exercício soberano, legítimo, necessário, essencial, base da nossa Constituição Federal, que é a nossa manifestação livre, justa, periódica, democrática, na escolha dos nossos representantes. E a gente parece que sempre quer cortar justamente esse tema. Vejam vocês que não foi raro, e ainda hoje não é raro, ver em manifestações pessoas empunhando faixas com dizeres, por exemplo, agora chega da política, chega dos políticos, só queremos agora a Polícia Federal, o Ministério Público para governar esse país. Ora bolas! Mas a Polícia Federal e o Ministério Público não são autoridades eleitas, não estariam, portanto, legitimadas a exercer esse munus representativo que justifica a nossa forma organizacional republicana, federativa, se não são votados, né? E aí as pessoas às vezes tendem justamente a querer cortar o direito que elas próprias têm. E a pergunta que eu faço, será que nós temos a exata noção e consciência disso, que por vezes, mesmo sem pensar, pedimos? E aí, quando vê essa história do corona e tal, e precisa de recursos, etc., e precisa mesmo, a primeira coisa que se disserá, agora chega do fundo eleitoral, do FEFC, do fundo partidário, vamos cortar esse dinheiro que é destinado à realização das campanhas, da disputa democrática, e vamos mandar isso aí tudo para o corona. Quer dizer, de novo, queremos cortar justamente aquilo que está umbilicalmente ligado com o nosso exercício de manifestação democrática, de disputa, de representação. E agora queremos então cortar a data da eleição, queremos jogar para frente, tudo em nome do corona. Mas, curiosamente, eu não tinha parado para pensar nisso, confesso a vocês, o ministro Henrique, com a sua sempre sabedoria, me fez pensar. Ora bolas, mas se estamos defendendo o retorno do comércio, retorno do shopping, retorno da escola, retorno da academia, vamos querer cortar justamente o dia de votação, o domingo da eleição, a disputa democrática? Será que tudo isso não pode, de alguma maneira, também sofrer ajustes e ser acomodado
nesse novo mundo que vivemos? Fica aí para pensar. De tal maneira que o calendário eleitoral, por hora, está mantido. É verdade que discute-se a possibilidade de adiamento das eleições, de prorrogação, enfim, de nova data. Isso é verdade. Mas por hora está mantido, assim como mantidas estão as convenções partidárias. Mantida está a data início, a data fim para a realização das convenções partidárias, que podem ser virtuais. Ok? E aí, as convenções agora podem ser virtuais, e aí algumas dúvidas que a mim, Anderson, me surgiram. E hoje, conversando com o Dr. Barcelos, nosso sócio, com todos os colegas, amigos do escritório, pensadores, etc., a gente fez, nos surgiram aqui, sei lá, pelo menos umas 30 dúvidas, e ao longo do dia foram dúvidas surgindo aí também. Bom, então vou falar aqui algumas dessas perguntas que nós também, de certa maneira, estamos em busca de respostas. Como é que vai ser feito o controle da presença durante a realização das convenções partidárias? Como será a forma de participação? Vai ser disponibilizado um link, eu imagino? Isso aí vai ser repassado para quem quer participar? Vai guardar o sigilo da agremiação? Vai haver garantias desse sigilo? Outras pessoas podem participar? Vai ser aberto? Vai ser fechado? Como que isso vai ser fiscalizado? Vai ter um link, uma possibilidade de participação para a Justiça Eleitoral, Ministério Público, OAB, pessoas que têm o direito de participar e fiscalizar? E a publicação, o chamamento para essas convenções, será feita também de forma virtual? Ou vai ser também lá no mural do cartório e no diário eletrônico da Justiça Eleitoral? Como que tudo isso vai se dar? Tá, tudo bem. E aí, o cidadão tem o direito de participar da convenção, mas aí tem aquele caso do cidadão que mora numa região de difícil acesso, uma região sem internet. Como é que ele vai ter assegurado seu direito de participação de forma virtual se a forma física não lhe será, por assim dizer, possibilitada? Até porque, se fosse para ele ter que se deslocar e procurar um lugar físico, não haveria sentido em eventual não realização. E aí, pode ser mista então? Pode ter a presença física e pode ter a presença virtual? E então esse cidadão que não puder estar presente ou ser representado, ele pode ser escolhido, afinal? Ele pode participar do processo de escolha e registro de candidatura? Como que será o critério de sorteio dos números de candidatos? Porque a gente sabe que não tem candidatura nata, o STF invalidou essa coisa da candidatura nata, ou seja, aquele que já é detentor de mandato eletivo tem já o direito nato assegurado dele concorrer à reeleição sem ter a necessidade. Voltamos. Não me liguem, senão vai atrapalhar a live. Sem ter a necessidade de novo passar pela convenção partidária. Veja que isso não existe no Brasil. Muita gente acha que tem. O que tem é o direito à manutenção e à preferência do seu número. Bom, eu disputei a eleição com o número, sei lá, 7777, fui eleito dessa forma, continuo na legenda, e o meu número ainda é, digamos, 7777, eu tenho o direito da preferência desse número, ok, isso eu tenho. Agora, preciso ser escolhido de novo na convenção, tendo eu mandato eletivo ativo, atual, ou não. Preciso ser escolhido. E daí, inclusive, a importância dessas respostas a essas perguntas. Porque a convenção partidária é um ato muito importante. Olha, o que nós recebemos aqui no escritório de problemas e relatos de ilegalidades que acontecem nas convenções, gente, não é brincadeira. O cidadão que queria ser candidato, mas acaba levando uma rasteira de um grupo que se organiza ali na diretoria e não permite que ele seja candidato. O cidadão que é enganado
numa determinada situação em relação a datas, a forma de participação, quando vê, já passou a convenção e não foi escolhido, não pode ser candidato. É muito complexo, é muito complexo. Daí porque essa realidade virtual presencial pode ser utilizada indevidamente para potencializar eventuais prejuízos, predileções e irregularidades que, convenhamos, em qualquer grupo social e também no partido político pode acontecer, como de fato acontece. Como de fato acontece. Eu poderia dar inúmeros exemplos concretos aqui, mas não vem ao caso. E também não sei nem se tenho autorização nesse momento dos clientes para assim fazê-lo. Mas as preocupações são legítimas e são sobre elas que nós estamos aqui ponderando. Bom, então como é que esses números vão ser definidos? Como é que é o critério de sorteio, o critério de disputa? Como que tudo isso vai se dar ali? E as cotas? 70-30, as cotas de sexo, mínimo de um sexo, máximo de outro, as cotas masculinas, as cotas femininas? Como é que vai se dar esse processo de participação e escolha? E mais do que isso, como será lavrada a ata da convenção partidária? Porque olha que interessante, a convenção ela deve ter a ata e a lista de presenças e o livro assinado ali pelo participante em livro físico aberto e rubricado perante e pela a Justiça Eleitoral. A gente já falou disso em outras lives. Você que é dirigente partidário, se ainda não fez, procure o cartório eleitoral. Se você não tem o livro de ata direitinho lá, abra um livro de ata. Se precisar dos modelos do termo de abertura, termo de encerramento, pede aí que a gente manda aí para vocês. Isso é simples, tem lá no nosso site. Quem quiser aí, inclusive o roteiro dessa nossa live aqui, essas dúvidas e perguntas que precisam ser respondidas, se você quiser, faz o pedido aí pelo direct, para você que está aqui no Instagram e você que está aqui no Facebook, que a gente encaminha para você aqui com o maior prazer. A nossa ideia aqui é que nós nos ajudemos. Então, como é que vai ser essa ata? Qual que é a validade jurídica dessa coisa? Como que a gente vai evitar que essas injustiças ali, essas manipulações, muitas vezes indevidas, aconteçam? E como é que essa forma de acesso do cidadão que vai participar presencialmente vai ser validada? Quem garante que é o cidadão que está participando? Nós vamos validar isso daí por certificado digital? E o cidadão que não tem certificado digital? Eu sou advogado, contador eu sou obrigado a ter para validar as minhas peças e, enfim, as nossas peças no judiciário. Ok, legal. E quem não tem? Para fazer um certificado digital é caro, não é barato. Como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer lá, sei lá, pela plataforma Zoom. Legal. Mas a gente sabe que não é uma plataforma dotada de segurança. Como é que a gente vai garantir essas coisas? Como a gente vai validar esse acesso? E aí a convenção, ela pode ser mista? Ela pode ser virtual e presencial? Como que eu vou garantir a isonomia de participação de quem está dela participando de maneira virtual e aquele que está lá presente? Como é que eu vou garantir tudo isso? Perceba, são muitas dúvidas que parecem bobas, mas não são, e é importante que sejam esclarecidas e definidas antes, para evitar que tudo isso desague justamente numa eleição ainda mais judicializada. O TSE deu aqui alguns apontamentos. Já adianto que nenhuma dessas perguntas ele respondeu. Então, o que disse o TSE aqui num primeiro momento? Ele falou que diante desse contexto de pandemia, que recomenda e até impede a aglomeração de pessoas, é possível até, de acordo com as regras vigentes, a realização das convenções de maneira virtual. Ok, pode realizar, se o estatuto do partido assim não vedar, pode realizar, dando ali a publicidade, etc. e tal, a convenção de maneira virtual. Mas as demais perguntas, o Tribunal, e que são tão importantes, o Tribunal Superior Eleitoral não respondeu, seja por uma questão técnica, por entender que se tratava de algo muito mais concreto e operacional e que refoge a possibilidade de uma consulta em tese, e seja porque reconhece a necessidade de, diante desse novo cenário, formar um grupo de trabalho composto por diferentes interlocutores para pensar tudo isso e chegar a acordos
possíveis de serem ali cumpridos e realizados para garantir e evitar que eventuais injustiças ou situações como essa venham a acontecer. Bom, seguindo aqui, inclusive, com a própria decisão da consulta ali, ou a reflexão que se fez ali na consulta, nós temos aqui, olha, que permanece a obrigatoriedade do livro lá, aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, permanece a obrigatoriedade da ata, e aí, como nós vamos fazer de novo a pergunta, essa ata, se tudo isso é virtual, há uma razão de ser da existência dessa ata, que é justamente a possibilidade de fiscalização e conferência. Por quê? Porque há prazos. Veja, depois da convenção eleitoral, ato contínuo, o partido político precisa encaminhar a cópia daquela ata para a Justiça Eleitoral, justamente para evitar manipulação indevida. E aí, como é que você vai, primeiro, realizar essa ata de maneira segura, de maneira autêntica? E o prazo de informação à Justiça Eleitoral permanece? Bom, seguindo aqui com um pouco dessas reflexões perante a Justiça Eleitoral, uma vez autorizadas as convenções partidárias virtuais, que ferramentas deverão ser utilizadas para essas convenções? E aí, de novo, a pergunta, isso aqui, inclusive, dito aqui, a título de exemplo, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Permanece a necessidade de rubrica pela Justiça Eleitoral no livro destinado à lavratura da ata da convenção partidária, a possibilidade de acesso ao livro pelos convencionais e às conferências das informações que ali forem inseridas, a possibilidade de checagem da assinatura da lista de presença, entre outras questões. A matéria é delicada, o próprio tribunal reconhece isso, e, de novo, então, já me encaminhando para o final, estabeleceu que um grupo de trabalho será ali formado para tentar dar resposta a essas coisas, né? Deixa eu só ver aqui mais uma coisa que ficou faltando aqui. Os requisitos técnicos, ok, precisa ser enfrentado. Tá. E a Justiça Eleitoral também disse que vai tentar acomodar, e os partidos podem, aliás, devem tentar acomodar essas diferentes regras, essas normativas a respeito dessa questão político-partidária. Entre elas, o Estatuto aquilo que prevê o Estatuto do Partido, a própria Constituição Federal, a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e agora essa lei, que ainda não tem número, porque foi aprovada pelo Congresso Nacional há poucos dias, não foi ainda sancionada pelo Presidente da República, deve ser-la, que é o projeto de lei 1179/2020, que estabelece o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas no direito privado. E considerando que os partidos políticos são associações civis de natureza privada, embora o interesse que deles se ocupam, inclusive as verbas, sejam públicas, mas ainda é assim, e isso é objeto de outra discussão longuíssima, porque quando há discussões e divergências de natureza partidária, tecnicamente era a justiça comum estadual a competente para resolver tudo isso, e isso gerava um problema tremendo, porque aí você tem uma discussão de natureza partidária que se dá lá na justiça comum e que impacta diretamente depois lá na Justiça Eleitoral, e não é incomum ter, inclusive, casos de decisões absolutamente divergentes. Teve um caso, eu cito, esse caso não é o tema da live, mas apenas para ilustrar, o vereador Luizinho Gari, um dos mais votados na cidade de Maringá, na última eleição, ele ficou ali impedido de assumir o seu cargo, porque apesar de ter uma decisão da Justiça Estadual que lhe dava razão, havia ali um imbróglio na Justiça Eleitoral, enfim, uma coisa complexa, e que tudo isso talvez pudesse ser evitado se os partidos políticos assim fossem considerados com essa natureza eleitoral pública propriamente dita. Mas, dito isso, apenas para esclarecer que esse projeto de lei aprovado recentemente,
que ainda não tem número de lei sancionado pelo presidente esperando sanção pelo presidente da República, que dispõe ali uma série de coisas. Eu tô com o link aberto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui, olha só, abri. Esse é um projeto de lei que dispõe sobre aluguel, sobre dívida de banco, sobre prescrição, decadência, contagem de prazo. No que diz respeito aqui, e que se aplica especificamente para o partido político e especificamente para a realização das convenções partidárias, o TSE entende que esse é um projeto que, inclusive, pode ser utilizado e alberga, ele atende à necessidade e à possibilidade da realização da convenção virtual, justamente por ser o partido uma associação de natureza privada, estaria aí também beneficiado por essa nova lei, que possibilita a realização dessas assembleias empresariais e associativas de maneira virtual. Bom, então se pode para essas associações, poderia também para os partidos políticos. Foi isso também o que nos disse ali o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, vamos ver aqui o que mais que tem As convenções presenciais não exigem reconhecimento de firma ou autenticação das assinaturas das convenções partidárias. Por outro lado, não dispensam a validação, sobretudo agora nesse cenário virtual, e a comprovação da autenticidade e idoneidade daquela pessoa ter sido ela própria a participante, até porque senão isso seria um campo aí para fraude. Como é que nós vamos controlar isso? Fica aí uma pergunta para que nós possamos responder. Pois muito bem, a Justiça Eleitoral entende a importância da resposta a esses questionamentos e, portanto, deliberou que já nos próximos dias vai criar um grupo de trabalho para que possa nos ajudar a enfrentar todas essas questões que podem parecer de só menos importância, mas não são, porque nós que somos advogados e militamos nessa área eleitoral sabemos que, se mal resolvidos esses pequenos, aparentemente, detalhes, tudo isso pode desaguar numa discussão longa e que pode ser evitada perante a Justiça Eleitoral e que, ao fim e ao cabo, vai acabar interferindo no direito sagrado de escolha do eleitor, no direito político fundamental do cidadão de votar e também ser votado. E o que nós queremos, ao fim e ao cabo, é garantir esse direito e esse exercício soberano. Bom, para finalizar, eu quero apenas lembrar que hoje é dia 4 de junho, faltam 4 meses para as eleições municipais brasileiras de 2020. A correria da eleição está começando, viva! Então veja que hoje o prazo para desincompatibilização de muitos agentes públicos. Se você quiser uma listinha exemplificativa, pede aí que a gente manda para você, tá bom? Por exemplo, e hoje a gente recebeu uns 50 pedidos, umas 60 perguntas aí, sem brincadeira, de pessoas. O cidadão que é médico lá não sei aonde, precisa desincompatibilizar? O cidadão que ocupa o cargo de diretor, superintendente da saúde, não sei de onde, quer ser candidato a vice-prefeito ou a prefeito, precisa desincompatibilizar? Então a gente recebeu uma série de questionamentos hoje, porque nós sabemos que existem 3 prazos, né? 2 de desincompatibilização, que é o de 6 meses antes de 4 meses, e o de afastamento, regra geral, 3 meses. E há muitas dúvidas mesmo sobre isso, é um tema delicado, não há um rol taxativo final sobre isso, a resposta, ela exige da gente sempre uma atividade de pesquisa na jurisprudência. É sempre muito delicado fazer uma afirmação assim, certeira, dizer, olha, tantos meses, tal, você precisa... Eu recebi, por exemplo, um pedido de um médico lá do estado do Mato Grosso do Sul ontem, dizendo, não, preciso me desincompatibilizar, não preciso, e veja que coisa interessante, apesar dele não ter, e pessoal, nem faz aí pergunta ao tesoureiro, tal, porque eu já vou avisar, se quiser manda aí no privado, a gente vai precisar saber dos detalhes do seu cargo para te dar essa resposta com um pouquinho mais de segurança, tá? Não que eu não queira, mas é para não ser irresponsável, para fazer aqui um chutômetro, a gente não trabalha com responsabilidade, a gente não abre mão de ao menos tentar entregar
segurança e excelência. Mas não é esse o caso, a gente quer entregar com essa mesma segurança e excelência essa informação aqui para os nossos amigos que têm sempre nos solicitado. De modo que ontem recebemos um pedido de um médico, por exemplo, lá do Mato Grosso do Sul, que apesar de não ter contrato diretamente com o hospital público, com o SUS e com nada disso, ele trabalha em sua clínica ali, num contrato de prestação de serviços com outra entidade que, por sua vez, recebe recursos do SUS e, com parte desses recursos do SUS, paga o tratamento que aquele segundo ou terceiro médico realiza. Delicado isso, nós precisamos avaliar, porque, ao fim e ao cabo, e antes de dar uma resposta pronta e até aventureira, o que nós precisamos saber é a respeito dos motivos, dos objetivos ali constantes e que fazem nascer aquela exigência, aquela necessidade, aquele comando, aquela ordem que é direcionada a todos nós cidadãos que nós precisamos obedecer. Dizendo de outro modo, nós precisamos entender, né? Não é porque diz que é lei, tem que ter um motivo por trás daquilo, tem que ter um critério de utilidade. E há, nesse caso, na desincompatibilização e afastamento, sim, há um critério de utilidade, que é exatamente impedir a ausência de isonomia da disputa. É impedir que aquele cidadão, servidor público, detentor de um cargo ou de um poder, não se afaste desse cargo e desse poder e claramente utilize aquele cargo e aquele poder para se beneficiar de maneira eleitoral em detrimento daquele outro cidadão que tem o direito de participar de uma disputa e que não tem o mesmo poder e o mesmo cargo. O que acontece aí? Há um desequilíbrio na disputa. E a legislação eleitoral e a justiça eleitoral, tudo que ela quer é garantir que esse desequilíbrio seja, o tanto quanto possível, minimizado, que a equidade da disputa e da participação seja ao menos garantida. Por isso que impõe-se a necessidade de afastamento e de desincompatibilização aos servidores públicos ou aqueles que exercem alguma espécie de atividade de poder ou, enfim, de interferência e desigualdade nessa disputa. Em casos, inclusive, e até de pessoas que não exercem, por assim dizer, cargos públicos. Quer um exemplo? O apresentador de rádio, programa de rádio e TV. Ele, apesar de ter algo ali particular, ele precisa se afastar, né? Exatamente para proibir ou evitar que aquele cidadão acabe se utilizando do programa e da extensão e capilaridade que lhe está disposto e disponível, utilize tudo isso para alcançar indevidamente o seu futuro eleitorado, coisa que o seu outro colega disputante não tem. Então, fique atento, abra o olho, verifique se não é o seu caso de desincompatibilização na data de hoje. A desincompatibilização ela tem que ser jurídica, documentada, mas ela também precisa ser fática, ela tem que acontecer de verdade. Nós já vimos o caso, o blogueiro, né? Interessante, a internet ainda é uma coisa complexa, enfim, nós vamos ter que fazer outra live disso daí, doutor William. Agora veja... que coisa interessante, me perdi aqui, o que eu estava falando? Me ajudem aí, vai nos comentários. O Dr. William me falou do blogueiro aqui, eu já viajei, já fui lá na nova lei do controle da internet, das fake news, e eu estou me coçando para falar disso, mas não é o tema hoje, e eu preciso acabar essa live. Recuperem-me aí a discussão que eu estava fazendo aqui, que eu esqueci. A idade, estou ficando velho, esqueci. Não, tudo bem, William, fica tranquilo, esse é um tema muito palpitante mesmo. Bom, mas é isso, o objetivo é impedir esse desequilíbrio que tem que ser a todos garantido, né? Aquele cidadão, acho que era disso que eu falava, que alcança as pessoas ali, o seu eleitorado, o seu público, mesmo não sendo servidor público, e aquele outro que não participa, Demétrio Justo, obrigado, da desincompatibilização, e não conseguiria alcançar com a mesma qualidade essa situação. Muito embora nós saibamos que já exista ali uma desigualdade natural, por assim dizer, entre aquele que já é naturalmente conhecido, mesmo estando ele na mídia ou não, e aquele que não é. Por isso, inclusive, que nós
defendemos e fomos contra aquela drástica redução do período eleitoral que aconteceu, que antes era de 3 meses para 45 dias. Porque no final das contas essa redução ela só beneficia aqueles que já são naturalmente mais conhecidos. Muito embora essa seja outro tema, outro problema, em tempos de redes sociais e velocidade da informação, talvez esse não seja aí um fator aí tão determinante nos dias de hoje. Meus amigos, é isso. 35 minutos já, eu falo demais, eu preciso aprender a ser mais objetivo. Minha expectativa era que fosse mais curta, eu espero que tenha sido elucidativo, esclarecedor. De fato, muitas dúvidas precisam ser respondidas. Fiquem ligados, fiquem atentos, porque nos próximos dias nós temos que ter algumas definições aí. Eu vou só mandar um pequeno abraço aqui para o Paulo Henrique, meu amigo, doutora Renata, doutor Cláudio Bardelotto, Gerson Bícego, lá do... Nossa, gente do Brasil inteiro aqui, lá do Mato Grosso, meu sócio Guilherme, grande Vilmar Abate, Nova Aurora, Charles, grande Charles, eu não estou lembrando de cidade certa, Suzy Mendes, Pedrinho, Diamante do Norte, Reginaldo Moreira, Reginaldo de Goiás? Não, Alpercata, Minas Gerais, Maicon, grande Maicon Cianorte, doutor Conrado Ferre, meu amigo que tivemos junto hoje, Alessandro, doutora Dark, Rio de Janeiro, Azambuja, acho que é Mato Grosso, Jober, está lá no Mato Grosso. Com relação à coligação majoritária virtual, Pedrinho, coligação está proibida para vereador, só pode para... Pô, cara, boa pergunta, hein? Não tinha pensado nisso. Está proibida para vereador, mas pode para prefeito. Só que olha que legal isso que você pergunta, porque não existe convenção de coligação. Aliás, a realização da convenção conjunta é uma causa de nulidade daquela convenção. Eu não vou falar o município, mas uma vez no Paraná, a gente conseguiu invalidar uma coligação inteira, rapaz, porque eles fizeram as convenções eleitorais conjuntas, todos os partidos juntos. E isso é proibido, não pode. Você tem que fazer as convenções partidárias individuais, cada partido, e as atas e as deliberações têm que ser congruentes. Então, é como se dissesse assim, o partido ABC, cada um faz a sua convenção individualizada, a sua ata, o seu livro, o seu registro. E por que isso? Para resguardar a autonomia do partido político, tá? E aí o partido A tem que colocar na ata dele que vai coligar com o partido B e C, o partido B tem que colocar que vai coligar com os outros, o partido C também, e que quem vai indicar o candidato a prefeito, quem vai indicar a vice... E quando tinha de vereador, não tem mais agora, né? Quantos iam indicar para vereador? O A, o B e o C. De tal maneira que essas atas deveriam ser individuais, mas congruentes. E aí a incongruência também é causa de nulidade e cassação. Já anulamos algumas aí. O pessoal desatento. Mas legal a tua pergunta, é apenas para lembrar que a convenção... Sei lá, né? Tem gente que realiza aí meio conjunto aí, mas se tiver fiscalização e provar, tem problema. É importante que a ata seja individual, tá? Vamos lá, o que mais? Pedrinho, legal essa pergunta aí. Excelente sacada do PF, foi legal. Do Nerilson, Iguaraçu, boa noite. Lilian, Colorado, opa, legal. Epaminondas, Brasília e Bahia, legal. Demétrio, Rondônia, caramba, que bacana. Macaúbas, Bahia, Nito, Alessandro dos Santos Maringá, Jackson, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Ô Jackson, cara, obrigado, você mandou uma mensagem no privado, no zap e tal, sempre rezando, orando por mim. Muito obrigado, cara. O melhor presente que alguém pode dar é a sua oração, né? Claudinei, boa noite, Claudinei, um abraço. Pedro Richeri, Mandaguari, Nito, Matheus, meu amigo, falamos agora há pouco, te espero, semana que vem, tomar um café. José Hilton, sou pré-candidato a trabalho no supermercado, eu tenho que me afastar da empresa? Não, claro que não, o supermercado é privado, a não ser que seja o supermercado do município, tá bom? José Carlos Gomes Souza, grande José Carlos, um abração, valeu, que bom que você gostou. Vamos aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui, como é que é o nome desse bicho aqui mesmo? Instagram. Instituto Mé, nossa, muita gente, não vai dar. Caramba, esse Instagram aqui é chique demais. Muito legal. Júnior, Vassolé, Fernanda, Malu, Fórmula do Voto, tamo junto, Paulão.
Legal, cara. A doutora Fernanda. Cara, muita gente, não estou conseguindo. Pérola do Oeste, Jefferson, União da Vitória Santa Catarina, Iaíssa, Mato Grosso. Nossa, é muita gente. Cara, não tô, é muita gente. Aí eu fico passando o dedo aqui, vai voltando, ó. Eu não estou conseguindo. Me desculpa. Desculpa para quem ficou. Christian, Cozer, viabilidade e tal. Muito bom. Pessoal, um abração. Fiquem com Deus e até a próxima.